As barreiras que enfrentamos na vida financeira e espiritual nem sempre são visíveis. Muitas vezes, é como se estivéssemos presos a muros invisíveis que nos impedem de alcançar o que Deus já preparou. Efésios 2,14 nos revela algo poderoso. Jesus derrubou essas barreiras, trazendo paz e unidade. Então, por que ainda sentimos que estamos travados? Talvez o problema esteja nas decisões que tomamos diariamente. Escolhas que parecem pequenas podem se tornar verdadeiros bloqueios, nos afastando de uma vida abençoada e próspera. Essas decisões, muitas vezes influenciadas pela ganância ou pelo medo, criam barreiras emocionais, financeiras e espirituais que nos desconectam do propósito divino. Hoje, vamos explorar como alinhar nossas escolhas aos valores divinos, permitindo que os princípios da prosperidade bíblica e da sabedoria divina transformem nossa vida. Efésios nos lembra que Jesus derrubou as barreiras que nos separavam de Deus, trazendo paz espiritual e a possibilidade de viver uma vida abundante e equilibrada. Essa promessa se aplica também às nossas finanças e escolhas diárias. Deus deseja que vivamos livres de bloqueios e preocupações, experimentando uma verdadeira prosperidade financeira alinhada ao seu propósito. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como identificar as barreiras invisíveis que limitam sua vida financeira e espiritual. Estratégias práticas para alinhar suas decisões aos princípios de educação financeira à luz da Bíblia. O poder de tomar decisões com sabedoria divina, transformando pequenos hábitos em grandes mudanças. Fique comigo até o final, porque hoje você pode dar o primeiro passo para derrubar o que tem te limitado. Lembre-se, Deus já preparou uma vida de paz, prosperidade e equilíbrio para você. Tudo o que precisamos fazer é alinhar nossas escolhas com os valores bíblicos, permitindo que Jesus derrube as barreiras que ainda persistem. Enfrentar barreiras, sejam elas espirituais ou financeiras, pode parecer uma luta solitária. Mas, como vimos, Jesus derrubou essas barreiras, trazendo uma nova perspectiva para nossas vidas. Ele nos deu paz e unidade, e isso impacta diretamente nossas escolhas diárias, tanto espirituais quanto financeiras. Efésios declara: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Esse versículo nos ensina que Cristo já removeu as divisões, não apenas entre as pessoas, mas também as que existem dentro de nós, aquelas que nos afastam da prosperidade verdadeira e de um relacionamento pleno com Deus. Hoje, vamos explorar como essa mensagem pode transformar não apenas sua vida espiritual, mas também suas decisões financeiras. Quando entendemos que Jesus já derrubou as barreiras, percebemos que não precisamos viver presos à ansiedade financeira ou à falta de propósito. Deus nos convida a alinhar nossas finanças aos valores divinos, permitindo que a sabedoria divina oriente cada escolha. Praticar a educação financeira à luz da Bíblia, reconhecendo que nossos recursos são ferramentas para glorificar a Deus e abençoar outros. Buscar a verdadeira prosperidade bíblica, que traz equilíbrio e paz, em vez de insatisfação e preocupações constantes. Viver em unidade com Deus significa enxergar o dinheiro como um meio, não como um fim. Ao confiar em Jesus, podemos superar as divisões internas e externas que nos afastam do propósito divino. Essa paz que Cristo oferece é a base para decisões sábias, seja na administração das finanças, seja na busca de uma vida mais plena e alinhada ao reino de Deus. Fique comigo, porque hoje você pode dar o primeiro passo para derrubar essas barreiras e viver a paz espiritual e a prosperidade financeira bíblica que Deus já preparou para você. A palavra diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. Este versículo nos revela algo extraordinário. Jesus é a própria paz que uniu o que antes estava dividido. Ele derrubou as barreiras que separavam judeus e gentios, trazendo reconciliação e unidade. Essa mensagem, escrita há séculos, tem um impacto direto em nossas vidas hoje. Muitas vezes,
enfrentamos barreiras invisíveis que nos impedem de experimentar a paz espiritual e a prosperidade financeira bíblica que Deus já nos prometeu. Seja na área espiritual, financeira ou emocional, essas barreiras nos prendem em ciclos de insatisfação e conflito. Mas Efésios nos desafia a viver de forma diferente, com paz verdadeira e unidade, tanto com Deus quanto com os outros. Hoje, vamos explorar profundamente essa passagem, entendendo seu contexto histórico e aplicando seus princípios à nossa realidade atual. Vamos descobrir como derrubar as barreiras que nos impedem de viver uma vida equilibrada, próspera e alinhada com os propósitos de Deus. Na palavra diz: porque Ele é a nossa paz. Cristo não é apenas aquele que traz paz. Ele é a própria essência da paz espiritual. Sua presença dissolve conflitos e nos guia rumo à reconciliação e equilíbrio. No tempo de Paulo, judeus e gentios viviam separados por leis e preconceitos. Jesus quebrou essas divisões, oferecendo a ambos acesso igual a Deus. Essa paz era mais do que a ausência de guerra. Era a plenitude de um relacionamento restaurado e a base para uma vida próspera. Hoje, enfrentamos conflitos internos, como ansiedade ou culpa, e externos, como divisões sociais e problemas financeiros. Cristo nos chama a viver em sua paz, que transcende circunstâncias e nos permite enfrentar desafios com confiança e equilíbrio. Quando deixamos que a paz de Cristo guie nossas decisões, evitamos conflitos desnecessários e aprendemos a administrar nossos recursos com sabedoria. Isso traz equilíbrio à vida espiritual e financeira, abrindo caminho para a verdadeira prosperidade bíblica. A palavra diz: o qual de ambos os povos fez um. Jesus uniu povos que antes eram inimigos, mostrando que a verdadeira prosperidade começa na unidade. Ele ensina que a divisão, seja entre pessoas ou áreas de nossa vida, nos afasta de viver plenamente. Essa frase reflete o fim da separação entre judeus e gentios, que antes viviam sob a exclusão. Em Cristo, ambos foram reunidos em um só corpo, a Igreja como uma nova criação. Vivemos em um mundo marcado por divisões, financeiras, sociais e até familiares. O chamado é buscar unidade, confiando que Deus pode restaurar e transformar situações quebradas. A unidade nos convida a cooperar e a usar nossos recursos para construir, não dividir. Praticar a educação financeira à luz da Bíblia reflete os valores do reino de Deus, promovendo generosidade, equilíbrio e propósito. Na palavra diz: derrubando a parede de separação que estava no meio. Jesus removeu as barreiras que nos separavam de Deus e uns dos outros, mostrando que a liberdade espiritual é o fundamento para uma vida plena e próspera. A parede de separação, no templo, simbolizava a exclusão dos gentios das áreas mais sagradas, representando a distância entre eles e Deus. Cristo, ao derrubar essa barreira, garantiu a todos acesso direto a Deus. As barreiras modernas podem ser financeiras, emocionais ou espirituais. Essas divisões limitam nosso crescimento e criam distâncias que Cristo já eliminou. Ele nos chama a identificar esses bloqueios e viver na liberdade que Ele conquistou. Derrubar barreiras financeiras, como dívidas ou maus hábitos, exige fé e planejamento. Cristo nos capacita a superar esses obstáculos, ensinando-nos a planejar, economizar e investir com sabedoria para viver em paz e prosperidade. Jesus já derrubou todas as barreiras que nos impediam de viver plenamente em paz e unidade. Ele nos chama a aplicar esses princípios diariamente, reconhecendo as barreiras que ainda enfrentamos e confiando nele para superá-las. Que possamos viver com sabedoria divina, equilíbrio e propósito, refletindo a paz de Cristo em cada decisão. A mudança nunca é fácil. Ela exige coragem, fé e disposição para sair da zona de conforto. No entanto, Efésios 2,14 nos lembra que Jesus já derrubou as barreiras que nos impediam de viver em unidade com Deus e com os outros. Ele nos convida a seguir um caminho de reconciliação e transformação. Mudar é essencial para quem deseja experimentar a verdadeira paz espiritual e a prosperidade bíblica, vivendo de forma alinhada aos propósitos divinos.
Não é apenas uma questão de superar desafios, mas de confiar que Deus está trabalhando em todas as áreas de nossa vida, inclusive nas nossas finanças e emoções. Mudar pode ser assustador. Talvez você se sinta preso a barreiras financeiras, emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Pode ser o medo de fracassar, a ansiedade sobre o futuro ou até a sensação de que já tentou de tudo, mas nada deu certo. Essas barreiras muitas vezes são invisíveis e internas, dúvidas, mágoas ou crenças limitantes que nos impedem de avançar. A boa notícia é que Jesus já derrubou muitas delas, mas cabe a nós entregar a Ele as que ainda existem. Permanecer onde estamos pode parecer mais confortável, mas também nos mantém longe da paz e da prosperidade financeira que Deus planejou. A promessa de Efésios é clara: Jesus é a nossa paz. Ele entende a dor de enfrentar mudanças e nos guia em cada etapa desse processo. Quando entregamos nossas barreiras a Ele, experimentamos uma transformação profunda que impacta tanto nossa vida espiritual quanto prática. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos capacita a superar dívidas, reconstruir relacionamentos, reorganizar prioridades e enfrentar desafios com confiança. Sua sabedoria divina nos fortalece, permitindo que avancemos mesmo diante das incertezas. Ele nos ensina a identificar os bloqueios que nos afastam da paz e do equilíbrio, reorganizar nossas finanças e decisões com base nos valores bíblicos, buscar a verdadeira prosperidade bíblica, que vai além do acúmulo material, trazendo equilíbrio e propósito. As dificuldades de mudança têm um propósito maior. Elas moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé e nos preparam para novas oportunidades. Jesus nos mostra que cada dor pode ser transformada em crescimento e vitória. A reconciliação começa quando as barreiras caem. Da mesma forma, ao enfrentar nossas próprias barreiras, financeiras, emocionais ou espirituais, descobrimos um novo nível de bênçãos e oportunidades. O que parece ser um obstáculo hoje pode ser exatamente o que Deus usará para nos levar a uma vida de paz espiritual e prosperidade financeira bíblica. A mudança pode parecer impossível, mas com Deus, cada passo tem um propósito. Comece pequeno. Identifique uma barreira que tem te impedido de avançar. Pode ser um hábito financeiro, uma mágoa ou uma atitude negativa. Entregue isso a Deus em oração e peça força para agir. Lembre-se de que o processo de mudança é contínuo, mas sempre recompensador. Deus não apenas derruba barreiras, Ele nos transforma em pessoas capazes de viver em paz espiritual e prosperidade financeira. A promessa de Efésios nos lembra que, com Jesus, todas as coisas são possíveis. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em você. Confie no processo e permita que Ele derrube as barreiras que te afastam de uma vida de paz, sabedoria divina e prosperidade bíblica. Depois de refletirmos sobre como Deus usa as dificuldades para moldar nosso caráter e alinhar nossa vida aos seus propósitos, fica claro que a mudança é indispensável. Jesus derrubou as barreiras que nos impediam de viver em unidade com Deus e de experimentar a prosperidade financeira bíblica. Essas barreiras não são apenas espirituais, elas impactam diretamente nossas decisões financeiras, emocionais e cotidianas. Os ensinamentos bíblicos não são apenas palavras inspiradoras, eles são ferramentas práticas que têm o poder de transformar todas as áreas da nossa vida. Efésios nos desafia a agir com sabedoria divina, mostrando que mesmo pequenos passos em direção à paz espiritual e à prosperidade financeira bíblica podem gerar mudanças duradouras. Ao aplicar os princípios bíblicos, como contentamento, planejamento financeiro e generosidade, podemos construir uma vida equilibrada e alinhada aos propósitos de Deus. Essa transformação nos ensina a usar nossos recursos de maneira intencional, sempre buscando a verdadeira prosperidade bíblica. Sabemos que o primeiro passo pode parecer desafiador, mas Deus caminha ao seu lado em cada decisão. Ele é a força que precisamos para superar barreiras
e transformar conhecimento em ação. Deus nos oferece sabedoria divina para reorganizar nossas prioridades, superar ansiedades financeiras e viver de acordo com seus ensinamentos. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos aqui para te apoiar, ajudando você a aplicar a educação financeira à luz da Bíblia, de forma prática e significativa, transformando sua vida espiritual e financeira com equilíbrio e propósito. Agora é o momento de agir. Não basta saber que as barreiras foram derrubadas. É preciso viver essa verdade diariamente. Vamos juntos aplicar os valores bíblicos em todas as áreas da vida. Escolha uma área, financeira, emocional ou espiritual, onde você sente necessidade de mudança. Pratique o planejamento financeiro pessoal. Identifique onde pode cortar excessos, organizar suas finanças e investir com sabedoria. Confie nos princípios de prosperidade financeira bíblica, lembrando que ela vai além do acúmulo material, trazendo paz e propósito duradouros. Lembre-se, Deus nos chama para viver em paz espiritual e nos oferece a verdadeira prosperidade financeira bíblica que reflete os valores do reino de Deus. Cada decisão alinhada aos propósitos divinos nos aproxima de uma vida plena e equilibrada. A palavra de Deus diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Esse versículo nos ensina que Jesus derrubou barreiras espirituais e práticas que nos afastavam de uma vida plena. Ele nos mostra que a verdadeira paz espiritual e a prosperidade financeira bíblica estão ao nosso alcance, desde que enfrentemos os desafios com sabedoria divina e confiança em Deus. Essas barreiras podem ser emocionais, financeiras ou espirituais. Hoje vamos entender como aplicar esses ensinamentos e transformar nossa relação com nossas finanças e nossos propósitos. Porque Ele é a nossa paz. Você já se sentiu preso em uma rotina onde as contas chegam antes mesmo de planejar como pagá-las? Ou aquela sensação de que, por mais que você ganhe, nunca é suficiente? Essas barreiras financeiras geram ansiedade e podem até nos afastar da verdadeira paz espiritual. Jesus é a paz que tanto buscamos. Ele nos convida a confiar nele e a enfrentar os desafios com calma e sabedoria divina, mostrando que a verdadeira paz vem de decisões financeiras bem planejadas e da fé em suas promessas. Organize seus gastos em categorias: despesas fixas, contas como aluguel e energia elétrica, despesas variáveis, compras de supermercado, lazer e outros gastos flutuantes. Essa prática faz parte da educação financeira à luz da Bíblia e permite identificar excessos e priorizar o que realmente importa para alcançar a prosperidade financeira bíblica. Com organização, você ganha clareza e reduz a ansiedade. Esse pequeno passo te ajuda a economizar, quitar dívidas e até começar a investir com sabedoria, alinhando suas finanças aos valores bíblicos, o qual de ambos os povos fez um. Quantas vezes o dinheiro se torna motivo de conflito familiar, discussões sobre gastos ou falta de alinhamento nas prioridades financeiras podem gerar distâncias emocionais, criando muros invisíveis entre você e as pessoas que você ama. Jesus nos ensina a importância da unidade, seja em família ou nas finanças. Ele uniu povos separados e nos chama a fazer o mesmo, promovendo união e propósito comum. Essa unidade é essencial para viver a verdadeira prosperidade bíblica e fortalecer os relacionamentos. Converse com sua família sobre metas e prioridades financeiras. Planejem juntos como economizar ou investir para um objetivo maior, como uma reforma ou uma viagem. Essa prática não só melhora o planejamento financeiro pessoal, mas também fortalece os laços familiares. A união facilita a organização das finanças e promove decisões mais eficazes. Trabalhar em conjunto reflete os princípios bíblicos de generosidade e contentamento, tornando o dinheiro uma ferramenta de aproximação e não de conflito. Derrubando a parede de separação que estava no meio, você já se sentiu limitado, como se uma barreira invisível te impedisse de progredir. Pode ser uma dívida que parece impossível de quitar, ou o medo de investir e perder. Essas barreiras
criam um ciclo de estagnação e afastam você da verdadeira prosperidade financeira bíblica. Jesus derrubou as barreiras que nos separavam de Deus e nos chama a fazer o mesmo com as barreiras financeiras e emocionais. Ele nos capacita a eliminar dívidas, superar medos e reorganizar nossas prioridades, vivendo em liberdade e equilíbrio. Liste todas as suas dívidas, organizando-as do menor para o maior valor. Use o método bola de neve para quitar as menores primeiro, ganhando motivação para enfrentar as maiores. Essa estratégia prática faz parte de uma abordagem equilibrada de educação financeira. Eliminar dívidas é o primeiro passo para alcançar liberdade financeira. Com menos peso nas costas, você pode economizar e investir em algo significativo, criando uma base sólida para a verdadeira prosperidade financeira e paz que Jesus promete. Efésios 2,14 nos ensina que Jesus já derrubou barreiras para nos dar acesso à paz espiritual, à unidade e à prosperidade financeira bíblica. Quando aplicamos esses princípios às nossas finanças, somos desafiados a organizar, planejar e alinhar nossos propósitos aos valores divinos. A caminhada pode ser desafiadora, mas cada pequeno passo nos aproxima de uma vida plena e equilibrada. Vamos continuar juntos, aplicando esses ensinamentos para que você experimente a paz e a prosperidade que Deus já preparou para você. Você já ouviu falar de Mefibosete? Ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas, mas sua vida estava longe de ser o que muitos imaginariam para alguém de linhagem real. Quando criança, Mefibosete sofreu uma queda que o deixou coxo, e ele passou a viver isolado em Lodebar, uma terra conhecida por ser árida e sem esperança. Ele carregava a dor da rejeição, do esquecimento e da humilhação. O que antes era uma posição de honra, se transformou em uma vida de limitações e sofrimento. Talvez você se sinta como Mefibosete. Pode ser que você tenha enfrentado perdas, momentos em que parecia que tudo desabou ao seu redor. As dívidas, os relacionamentos quebrados ou até a culpa pelo passado podem ser as barreiras que te deixam preso em um Lodebar emocional e espiritual. Essa sensação de estar distante de Deus, das pessoas e da paz verdadeira é devastadora. Mas Mefibosete não ficou para sempre naquela condição, e você também não precisa ficar. A história de Mefibosete muda completamente quando o rei Davi decide agir. Por amor à aliança que tinha com Jonatas, Davi manda buscar Mefibosete. Imagine a surpresa dele, um homem coxo e desacreditado, sendo chamado para estar diante do rei. Ao chegar, Mefibosete, com medo e reverência, se prostra diante de Davi. Mas o rei não o repreende, nem o trata com indiferença. Davi restaura tudo o que pertencia à família de Saul e o convida para comer à sua mesa como um de seus próprios filhos. A barreira que separava Mefibosete de sua dignidade foi completamente derrubada. Efésios nos ensina que Jesus derrubou a barreira que nos separava de Deus e dos outros. Assim como Davi restaurou a posição de Mefibosete, Jesus nos convida a sair do isolamento, da dor e da escassez e nos dá acesso a uma nova vida de paz espiritual e propósito. Ele nos chama para sentar à sua mesa, para viver como filhos do Rei, com a dignidade que ele nos oferece. Essa mensagem também se aplica à maneira como lidamos com nossas finanças e relacionamentos. As barreiras que criamos, como dívidas ou falta de planejamento financeiro, nos afastam da paz que Deus planejou. Mas assim como Mefibosete precisou aceitar o convite de Davi, somos chamados a agir, colocando os princípios bíblicos em prática e buscando a verdadeira prosperidade financeira bíblica. A história de Mefibosete nos lembra que não importa o quão longe você se sinta, Deus sempre tem um plano para restaurar a sua vida. Ele derruba barreiras e nos convida a viver em paz espiritual e prosperidade financeira bíblica. Agora é o momento de refletirmos juntos sobre como aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, com ações práticas que podem transformar a sua realidade. Vamos continuar avançando? Hoje refletimos e vimos como Jesus derrubou as barreiras que nos afastavam de Deus e das pessoas. Ele nos mostrou que a paz verdadeira vem de viver em unidade e alinhados aos princípios bíblicos. Quando colocamos em prática esses ensinamentos,
superamos limitações e experimentamos a paz e a prosperidade financeira bíblica que Ele já preparou para nós. Agora que você entendeu essa mensagem, preciso te lembrar de algo fundamental. Apenas saber não basta. Conhecimento sem ação não muda vidas. Deus já fez a parte dele, trazendo esta mensagem até você e abrindo uma oportunidade de aprender e crescer. Mas para que isso se torne real, você precisa fazer a sua parte. É hora de colocar em prática o que aprendemos. Deus te deu sabedoria divina, clareza e ferramentas. Agora, Ele espera que você dê o próximo passo. Para isso, vou te apresentar desafios simples e práticos que te ajudarão a transformar o conhecimento em mudança real. Vamos começar? Separe 10 minutos hoje para orar e meditar em Efésios 2:14. Peça a Deus para revelar as barreiras que você precisa derrubar e os passos que Ele espera que você dê. Esse momento de oração fortalecerá sua paz espiritual e alinhará suas decisões aos propósitos divinos. Organize suas despesas do mês em 2 categorias fixas: contas recorrentes como aluguel, luz e água; variáveis: gastos como lazer e mercado. Escolha uma despesa variável que você possa reduzir e use o valor economizado para iniciar um fundo de emergência. Essa ação simples reflete os princípios de educação financeira à luz da Bíblia e abre caminho para alcançar a verdadeira prosperidade financeira bíblica. Se este conteúdo falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seu apoio ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, transformando vidas e promovendo a verdadeira prosperidade bíblica. Quer acelerar sua transformação espiritual e financeira? Confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele foi preparado para te ajudar a aplicar os princípios bíblicos no seu dia a dia e alcançar a verdadeira prosperidade financeira bíblica. Hoje, demos um passo importante rumo à transformação. Amanhã, vamos mergulhar em um novo ensinamento que vai mudar a sua perspectiva sobre como Deus age em sua vida. Não perca! Que Deus abençoe suas decisões, te dê sabedoria divina para derrubar barreiras e guiar cada passo que você der. Que você viva em paz espiritual, unidade e alinhado aos propósitos divinos, experimentando uma vida de equilíbrio e verdadeira prosperidade financeira bíblica.